Volume 1. A morte e o estado intermediário. Cumprimento aos meus irmãos com a paz do Senhor. Quero traduzir em palavras os meus agradecimentos ao pastor Newton, à irmã Lídia, esse casal de pastores e amigos nossos, que abre as portas deste santuário para nos honrar, dando-nos o privilégio de comungar convosco esses dias consecutivos. Antes de nós iniciarmos a nossa palestra, gostaria só de informar aos meus irmãos que estamos vindo de Turvânia. Turvânia, tivemos o nosso seminário com aproximadamente 250 alunos. E esse seminário deu-se de quinta até segunda-feira à noite. Foi um seminário muito espiritual. Muito espiritual. Quem ministra a palavra de Deus deve estar sempre preocupado com três coisas interessantes. A primeira é a glorificação do nome de Deus. Aleluia. A segunda é a salvação do perdido. E a terceira é a de edificação da igreja. São essas três metas que o obreiro do Senhor deve ter. Então nós vamos iniciar o nosso seminário abrindo a nossa apostila, e já o convido para fazer, no nosso índice de assuntos que nós consideramos relevantes e também indispensáveis. Temos aqui 12 assuntos catalogados por uma ordem cronológica, que é o desencadear dos acontecimentos, porque na escatologia um fato dá lugar ao outro e vai numa sequência. Então eu gostaria que todos os seminaristas comigo falássemos a ordem dos assuntos. Número 1. Esse é o assunto desta noite. Número 2. Número 3. Número 4. Número 5. Número 6. Número 7. Número 8. 9. 10. 11º e 12º. Com muito sacrifício em Turvânia, conseguimos falar 6 só. Não deu mais. Ficamos na metade do caminho. Porque a apostila tem 50 páginas.
e o assunto é muito vasto. Seria necessário 15 noites. Tudo que nós sabemos a respeito de Deus, todos nós aqui presentes, do pastor ao porteiro da igreja, tudo que nós sabemos, se você quiser notar, pode notar. Tudo que nós sabemos a respeito de Deus vem de 3 fontes. Tudo. A primeira fonte chama-se conhecimentos herdados. Então você sabe porque herdou de alguém. A segunda fonte do saber chama-se conhecimentos revelados. Você recebeu através da oração. E a terceira fonte do saber chama-se conhecimentos pesquisados. Essas são as 3 fontes da sabedoria: revelada, herdada e pesquisada. Então nenhuma pessoa neste mundo que fala das coisas de Deus, ensina ou prega, tem razão de se gloriar em nada. Porque tudo que você sabe hoje, você aprendeu de alguém. Certo ou errado? Tudo que você sabe hoje, você descobriu nos livros que alguém escreveu. E tudo que você sabe hoje, como um cristão, descobriu através de sua comunhão com Deus, de sua vida de oração. Então essas são as 3 fontes do saber: herdados, revelados e pesquisados. O lema do nosso estudo, do nosso seminário, está em Provérbios capítulo 9 e versículo 9, que diz assim: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Somente o sábio recebe instrução. O sabido pensa que sabe, mas não sabe de nada. O sabido é cabeça grande e perna fina, sabe de nada. Mas o sábio não. O sábio é inteligente, porque o sábio é humilde. E a Bíblia diz que o conhecimento do Senhor é para os humildes. Então os humildes descobrem como melhor servir a Deus, descobrem como fazer a vontade de Deus. Vamos aqui iniciar na nossa apostila, na página de número 1, que tem como tema uma bênção chamada morte. O cabeçalho da nossa lição diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Uma pessoa, para falar isso aqui, ou ele tem uma comunhão expressiva com Deus, bastante achegada, ou ele está delirando em palavras. Aonde foi que se pode conceber, como se concebe, que uma pessoa, apenas porque é racional ou inteligente, diz que morrer para ele é ganho? Tem que haver uma comunhão muito íntima com Deus para dizer que a morte é um ganho, para dizer que morrer fisicamente é uma vantagem. E é isso que nós vamos aprender nesta primeira aula. Primeiro, nós vamos aprender que a morte, para nós, os cristãos, é a
apenas uma passagem ou uma promoção. Afinal de contas, essa vida física, biológica, é apenas um teste de aquecimento. O tempo que vamos ficar na eternidade é infinitamente maior do que esse. Isso aqui é apenas um Cooper, um aquecimento para enfrentar as eras eternas. Então Paulo, pela revelação divina, ele entra nas câmaras secretas do mistério, e o Espírito de Deus fala na sua boca dizendo: o viver é Cristo e o morrer é ganho. Descobre-se com isto a afinidade que Paulo tinha com o seu Senhor. Afinal de contas, um homem natural jamais dirá uma frase dessa, jamais expressará um sentimento desse tamanho ou desse naipe. Tem pessoas que têm tanto medo de morrer que nunca deveriam ter nascido, de medo que tem de morrer. Todas as religiões do mundo batem as pernas uma na outra diante da morte. O catolicismo romano pragmaticamente ensina que após a morte o homem entra no legado chamado purgatório. O espiritismo ensina que haverá sucessivas reencarnações. O kardecismo ensina que o homem atinge o estado de nirvana, passa pela lei do karma e vai reencarnando até ser um Mahatma. Então essas religiões todinhas encontram escapatória para fugir da realidade. A única entidade espiritual no mundo capaz de enfrentar a morte como um passaporte para Deus é o cristianismo. Uma promoção para Deus é o cristianismo. Mas ninguém nesta vida, todos eles têm pasmo, terror, horror, arrancam os cabelos, praguejam, choram, faz todo tipo de estripulia diante da morte. Mas o crente é diferente, é muito paradoxal. Quando um crente parte para Deus, obviamente que ele deixa saudades, mas todos se reúnem ali em torno do caixão para cantar hino, para louvar a Deus. Só o cristianismo tem essa autoridade, esta ousadia de cantar louvores a Deus quando um crente parte para Deus. Você está entendendo? Somente o cristianismo, porque a sepultura do seu mestre está vazia, dando exemplo para nós que a ressurreição dos mortos é uma realidade enfática. Então, Paulo, com muita precisão e também por revelação, ele afirma: o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. É lucro. E ele chegou a dizer: eu tenho desejo de habitar com o Senhor, porque isto é infinitamente muito melhor. Claro que a vida eterna, a vida com Deus, não há palavras cabíveis, não há dicionário que possa expressar a adjetivologia da suficiência, da bênção, da capacitação e do gozo da vida eterna. Mas, meus irmãos, nós temos aqui a morte descrita no vocábulo grego como thanatos, que não é nada mais, nada menos do que chegar ao fim da cessação da existência. Glória a Deus! Que coisa maravilhosa é quando um crente em comunhão com Deus, e nós temos um hábito de dizer assim: fulano passou para o Senhor. Não passou não, ele morreu. Passar para o Senhor, você passa quando aceita Jesus, aí você já está com o Senhor.
A Bíblia diz: Moisés, meu servo, é morto. Morrer é despojar-se desse corpo, é deixar o tabernáculo, é desintegrar, é deixar a casa terrestre, é habitar com Deus, é desarmar aqui e armar no céu em glória. Aleluia. Se você entendeu alguma coisa, diga glória a Deus. Se não entendeu, fique calado. Mas escute só: entre a morte e a ressurreição do corpo, é aqui que eu quero entrar, há o estado que nós chamamos estado de bem-aventuranças eternas. Porque a grande questão em eminência é saber o que está se passando agora com aqueles que já partiram primeiro. Após a desintegração da matéria do espírito, o crente entra no estado intermediário, e a Bíblia chama isso de seio de Abraão. Ora, a palavra seio reporta-nos a intimidade com Deus. Seio é lugar de intimidade, seio é lugar de proteção, seio é lugar de amamentação, seio é lugar de fraternidade. Então os que partem para Deus estão no seio de Abraão, no estado intermediário, aguardando soar da última trombeta, que vai acontecer nesses dias. Nesses dias, lembre-se que a doutrina da volta de Jesus em tempos passados foi explorado por algumas pessoas erradamente e trouxe muitos fantoches, a ponto de muita gente nem acreditar mais que Jesus vem. O irmão fique sabendo que tem igrejas no Brasil que os crentes que a frequentam não acreditam mais que Jesus vai voltar. Há 5 anos passados eu preguei em Buenos Aires 12 noites, e a primeira coisa que eu ouvi dos pastores ali foi a seguinte palavra: não fale aqui sobre a vida de Jesus, ninguém acredita mais nisso. Pregue prosperidade, pregue avivamento, sopre para a gente cair no poder, porque a vida de Jesus aqui está descartada. Está descartada. Entrou no Brasil a doutrina da prosperidade, só de coisas materiais, e ao invés da igreja olhar para cima, olha para baixo. As riquezas materiais nunca foram prioridade na vida do crente, elas são consequências. Prioridades são as riquezas espirituais, é a certeza da imortalidade. Lembre-se que o tempo aqui é pouco e que nós estamos passando rapidamente. É hora de nos preparar mais para ouvir a trombeta tocar. E eu vou dizer uma coisa aqui, sem medo de errar, sem medo de errar. A maioria de vocês que estão aqui esta noite me ouvindo, a maioria, dados sinais, muitos de vocês não vão entrar num caixão para ser sepultado, mas serão transformados e arrebatados para encontrar Jesus nos ares. Quem acredita nisso, levante a mão e dê um glória a Deus. Essa esperança não pode ser apagada. E Deus me fez sentir que eu deveria sair pelo mundo vitalizando essa esperança, voltar de novo a trazer os marcos antigos, o princípio, como nós aprendemos. Porque um crente que não ama a vida de Jesus, ele está perdido. Um crente que não acredita na imortalidade da alma, ele está perdido. E lembre-se, esse evangelho pragmático e material nos dá uma visão de porco. Uma visão de porco. Você nunca vai ver um porco vivo olhando para cima. Porco vivo não olha para cima. Porco vivo só olha para baixo. E Deus não deu à igreja a visão de porco. A igreja, Deus deu a visão da águia.
Ela voa e olha para as alturas. Ela voa e olha para cima. É para lá. Fale para seu irmão: Jesus está voltando. Diga isso para ele agora. Aqueça isso. Renove isso. Se você quiser mudar a saudação, pode mudar, mas mude para melhor. Ao invés de dizer a paz do Senhor, diga Maranata, para despertar os que estão dormindo. Porque no arrebatamento, Jesus vai tirar uma igreja dentro da outra e vai levar para o céu. Eu e você devemos estar nessa noite com o coração quente, batendo mais forte, esperando a trombeta tocar, vivendo isso agora como se Jesus voltasse essa noite ainda, de lamparinas acesas. Então as pessoas que não são crentes, que não professam essa fé, eles têm medo, muito medo, medo de encarar a eternidade. O estado intermediário, no grego a palavra Hades, é o mesmo que no hebraico Sheol, se traduz no português por inferno. E lembre-se que Jesus fez uma revolução muito grande com o triunfo da sua ressurreição. Essa parte do Hades, aonde ficavam os justos e injustos no Velho Testamento, sofreu uma grande mudança. E Jesus foi suficiente e capaz para ir e pregar aos espíritos em prisão, testificando da sua vitória. Glória a Deus. E quando ele ascendeu dos mortos no terceiro dia e no primeiro dia da semana, com contundência ele ressuscitou, e muitos corpos de santos ressuscitaram com ele. Prova digna que a ressurreição é verdade. Glória a Deus. Que a Bíblia não pragmatiza a reencarnação, mas ela ortodoxiza a ressurreição dos mortos. Vai haver a ressurreição. Glória a Deus. E os fiéis adormecidos estão esperando, no estado de consciência. E é aí que muita gente não entende isso. Os mortos em Cristo estão conscientes porque estão ali. Eles estão no seio de Abraão, que a Bíblia o cognomina de paraíso, que está no terceiro céu, embaixo do altar, esperando a ressurreição dos corpos. A semente entra num processo de decomposição e depois ela brota do nada. Assim será o triunfo da ressurreição. Eles agora estão lá esperando o estado de consciência, o estado de bem-aventurança. E diz: até quando, Senhor, justo juiz, vingador dos céus e da terra, vingarás o sangue dos que habitam sobre a terra? Estão ali em estado de consciência, aguardando o clarim tocar. Aleluia, aleluia. Levante sua mão esquerda à presença de Deus. Aleluia, calaçura, mandaçura e cantalabai. Aleluia. Você tem liberdade para glorificar a Deus. Eles aguardam o estado de consciência, o julgamento final, os perdidos que estão naquele preâmbulo no Hades, na antecâmara do inferno. Estava lendo uma literatura agora, e a literatura falando de 3 camadas que a terra tem.
a litosfera, a perisfera e a hidrosfera. Nessa primeira camada são rochas com 70 quilômetros de profundidades, com a temperatura de 1000 graus centígrados. A segunda camada, onde está a hidrosfera, é 3.000 quilômetros de profundidades. Subentende que lá está o Tártaro, onde tem demônios aprisionados até o dia do julgamento. E a terceira camada é a barisfera, está mais de 35.000 quilômetros para baixo, onde é um mar de fogo de estanho, chumbo e cobre derretido. A Bíblia diz o seguinte, que o céu está para cima, para nos livrar do inferno que está para baixo. Aleluia. A eternidade é uma coisa muito séria, muito séria. Mas aqueles que foram ávidos de descansarem no Senhor, eles aguardam o estado intermediário, grande momento. Aleluia. E o tempo está findando na terra. Agora, antes que aconteça isso,